Ninguém na terra te ama como Ele. Meu nome é Eduardo Tomazino, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. E essa semana é a semana do Natal. Fiquei bastante impressionado com a mensagem de Natal do presidente Nelson. Você pode acessar lá na Biblioteca do Evangelho e assistir a mensagem dele, que é maravilhosa. Mas eu, estudando o livro de Lucas, né, esse ano a gente estudou tanto sobre a vida do Salvador. Eu acho que nunca, em nenhum momento na minha vida, eu consegui entender mais ou me aproximei mais do Salvador do que esse ano estudando o Novo Testamento. Foi uma experiência maravilhosa para mim. E agora nós estamos chegando ao final. Na semana que vem nós vamos estudar o finalzinho de Apocalipse e a gente termina o ano. E ano que vem temos o livro de Mórmon. E o livro de Mórmon é, na verdade, o livro que mais nos aproxima de Deus. Então, estudando sobre a vida de Cristo, a gente já se aproximou. Tenho certeza que você também se aproximou bastante dele. E ano que vem ainda vamos estudar o livro de Mórmon e, como o Joseph disse, é o livro que mais nos aproxima do Senhor. Então, são momentos importantes na nossa vida. E eu peguei e voltei lá no livro de Lucas, no capítulo 2, que é o único que relata... eu vou ler na íntegra, né? E aí a gente vai discutir aqui. Isso, então, Lucas 2, de 4 a 7, diz assim: E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Essa escritura sempre me toca bastante. E eu me sinto muito pequeno diante de tamanha grandiosidade do Salvador se submeter a uma situação como essa. Obviamente que ele sabia que isso ia acontecer com ele, né, na vida pré-mortal. O Pai Celestial também sabia. E ele se sujeitou a vir a este mundo. O Ser Supremo, o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se sujeitou a vir e a nascer num lugar como esse. A gente não sabe exatamente se era um estábulo, provavelmente não, de acordo com Elder Talmud em Jesus o Cristo, talvez fosse um lugar de um acampamento, ou fosse uma caverna, enfim. Não se sabe exatamente, mas o que se sabe, que Lucas escreveu, que ele foi colocado numa manjedoura. E ser colocado numa manjedoura, aparentemente, manjedoura tem um... A gente não entende, né? A gente acha que, quando a gente vê no presépio tão bonitinho ali, manjedoura é um local onde os animais comem. Esse era o berço do Salvador. Acredito que nenhum de nós, né, nem você que está me assistindo, ou eu, tivemos isso. Nós tivemos um berço com um colchãozinho, confortável, um lugar limpo. Mas ele passou por isso. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Mais o que... assim, isso mostra para nós a sua humildade. Ele foi abaixo de todas as coisas. Ele se sujeitou a tudo isso. E ele poderia ter nascido num palácio, ele poderia ter nascido num lugar mais bonito, mais rico, mais excelente da face da terra. Na verdade, não haveria lugar tão bom
suficiente para abrigar o nosso Rei, o nosso Salvador. Mas isso de alguma forma me entristece pelo fato dele não ter nascido, da gente aqui na Terra, não ter colocado ele numa situação muito melhor. Mas foi necessário, a gente sabe. Mas outra frase que me chama muita atenção e que me deixa bastante, até diria envergonhado, é porque não havia lugar para eles na estalagem. É triste isso, né? Quando você pensa em quem é o Salvador. Eu sei que aquelas pessoas não sabiam quem ele era de fato. Os donos das estalagens não tinham uma noção absoluta, não tinha nenhuma noção de quem era aquele casal né, que estava ali, ela estava grávida. De qualquer maneira, não houve, o coração não foi abrandado, mesmo sabendo que ela estava grávida e para dar à luz, ela estava já nos últimos momentos. Ninguém abriu a sua porta para abrigar aquele casal. E ninguém tinha noção de quem era aquela criança que ia nascer naquele dia. Então não havia lugar para ele na estalagem. Eu fico pensando e fico envergonhado de saber que nós não colocamos ele para dentro da nossa estalagem. Mas ele não se incomodou com isso. Isso não é uma coisa que deixou ele triste. Ele sabia que precisava de tudo isso para nos mostrar, para nos dar o exemplo. E de fato ele deu. Mas, já que a gente sabe que não havia lugar para ele na estalagem, a gente não colocou ele na estalagem, a gente não abrigou ele naquela época, vamos fazer isso agora. Coloca Salvador na sua estalagem, abra o seu coração e a sua vida, e transforme a sua vida para ser como a vida do Mestre. É isso que ele deseja, que você o abrigue na sua vida. E outra coisa importante é o que eu gostaria de citar aqui. Eu já falei disso aqui anteriormente, mas eu queria citar novamente. Esse ano o Elder Gong fez um devocional mundial para os jovens, chamado Posso Tudo em Cristo, que tem a ver com a mensagem do FSY desse ano, né? E o Elder Gong é maravilhoso. Se você puder assistir, mesmo que você não seja jovem, assista. É maravilhosa esse evento, foi maravilhoso. Mas Elder Gong, no seu testemunho final, ele citou o seguinte, que também muito me impressionou. Ele disse: às vezes nos sentimos inadequados, não bons o suficiente, talvez até indignos. Recentemente conheci um jovem que me disse: Elder Gong, se você soubesse o que eu fiz, não falaria comigo, nem mesmo apertaria minha mão. Deixei-lhe um grande abraço. Ele ficou surpreso. Disse-me que não era digno de estar na igreja. E eu lhe disse: sempre há lugar para você na igreja do Senhor. Sempre há lugar para você em sua estalagem. Então, nós não abrigamos o Salvador na nossa estalagem quando ele veio ao mundo. Mas ele sempre tem um lugar para você na estalagem dele. Sempre. Pode ficar tranquilo. Você pode se sentir o mais indigno de todos. Sempre
ele vai abrir as portas da estalagem dele para você e vai te ajudar a estar mais perto dele, a estar com ele. Então, eu fiquei pensando nisso. Estamos chegando no Natal, esse sentimento, né? Parece que o sentimento do Natal nos traz um pouquinho do sentimento do Salvador, de amarmos mais as pessoas. E de fato isso deve estar, né, dentro da gente, né, nas nossas mentes, nos nossos corações. E pensar sempre em abrigar, como ele nos abriga em sua estalagem, nós abrigarmos também ele, claro, em primeiro lugar, mas também abrigar as outras pessoas. Porque foi isso que Cristo fez. Ninguém ajudou mais do que ele, então a gente também tem que ajudar. Ninguém consolou mais do que ele, a gente também tem que consolar. Ninguém perdoou mais, ninguém amou mais, ninguém curou mais do que ele. E nós precisamos fazer isso também. É o desejo dele que nós façamos isso. Que nós sejamos uma estalagem para as pessoas, dando abrigo emocional, espiritual, financeiro, seja lá o que for. Nós podemos ser uma estalagem. E é isso que o Senhor quer que a gente seja. Ele quer que a gente seja uma luz, ele quer que a gente seja um abrigo para os outros que precisam. O Senhor enxuga a nossa lágrima. Semana que vem a gente vai falar sobre os últimos eventos da Terra. Vai falar do final do milênio, a Terra sendo celestializada. E lá tem uma escritura em Apocalipse 21 que fala que toda lágrima vai ser enxugada. Então, por que nós não podemos fazer isso agora? Enxugar as lágrimas daqueles que choram, de tristeza, de agonia, de seja lá o que for. Que possamos ser as mãos do Salvador. Esse ano a gente aprendeu muito. E o Salvador sempre quis que nós sejamos como Ele em tudo. Nós façamos as coisas que Ele fez em tudo. Ele disse que nós devemos. Ele era a luz do mundo, ele disse que a gente deve ser a luz do mundo. Ele era o bom pastor, ele quer que a gente seja o bom pastor. Enfim, tudo que ele era, tudo que ele foi aqui nessa terra e é para nós hoje, ele quer que a gente seja também para o nosso próximo. Então, que você seja uma estalagem na vida de alguém. O presidente Nelson, ele deu uma mensagem, né, agora no final do ano, que eu fiquei muito impressionado com algumas palavras. Eu queria citar alguns trechos pequenos. Ele disse: graças ao seu grande sacrifício expiatório, ao seu sacrifício expiatório, vocês nunca precisarão sentir que precisam enfrentar tempos difíceis da vida sozinhos. Ao sinceramente pedirem, buscarem e baterem, vocês terão acesso constante ao poder dele para ajudá-los, fortalecê-los e curá-los. Olha isso. Então, você não precisa sentir, olha só, que você precisa enfrentar tudo sozinho. E você não precisa, mesmo que você não tenha ninguém, vamos dizer aqui, nenhum ser mortal para te ajudar, lembre-se sempre que Ele, o nosso Mestre, o nosso Pai, o Santo Espírito de Deus, eles estarão à nossa disposição sempre. Lembre-se, na estalagem do Senhor você sempre terá abrigo. Então, é isso que a gente deve fazer pelos outros também. O Elder Nelson continua: meus pais tornaram o Natal mágico para mim e meus irmãos. Todos os anos nós nos tornávamos uma família substituta do Papai Noel para outra família. Achei muito legal isso. Talvez seja até uma ideia boa de fazer com a família, né? Ser os Papais Noéis, né, de uma família. Preparávamos presentes apropriados e entregávamos na véspera de Natal. Ao nos afastarmos de suas casas,
suas mãos acenando e seus rostos lacrimejantes nos traziam a verdadeira alegria de doar. Que legal isso, né? Que maravilhoso, maravilhoso é esse sentimento, né? Quando você faz alguma coisa para alguém, você já deve ter feito isso, e o sentimento é muito bom. A gente se sente melhor em dar um presente, ou dar alguma coisa, ou doar alguma coisa para alguém, do que receber. Isso até o apóstolo Paulo falou sobre isso, né? É muito melhor dar do que receber. Então, porque o sentimento do Salvador vem a nós quando a gente ajuda alguém, quando a gente doa, a gente faz alguma coisa por alguém. E essa semana, na verdade ontem, eu e minha esposa estávamos voltando da casa do nosso filho mais velho, tivemos um almoço lá, e aí nós paramos num semáforo, tinham vários carros da nossa frente, e, nós percebemos que tinha uma mulher pedindo esmolas, né, pedindo ajuda nos carros. Né? Ela estava grávida e tinham duas crianças num carrinho e um maiorzinho que no máximo tinha uns 4 anos, 4, 5 anos, estava pedindo também ajuda nos carros ali que ficavam parados no semáforo. E eu olhei aquilo, minha esposa olhou, nós ficamos muito consternados. A gente se move diante de uma compaixão, né? Aquele sentimento, puxa vida, que situação difícil, tadinha dela, né? E aí eu falei, vamos nos aproximar, né? Chama ela aqui, né? Pra gente conversar com ela. Ela veio e ela estava chorando, derramando lágrimas assim. Aí eu perguntei, por que você está chorando, né? Aí ela disse assim, não, porque uma mulher ali na frente me deu R$20. Ela estava feliz porque ganhou R$20. Isso é maravilhoso, né? Eu tenho certeza absoluta de que a pessoa que deu os R$20 ficou muito mais feliz do que ela. Se sentiu muito melhor do que ela. Então é isso que o Senhor quer para nós. Vamos estender a mão àqueles que precisam, seja qual for, não só financeiro, mas em qualquer situação. Sejamos como Cristo nesse Natal. Que possamos abrir a nossa mão, estender o nosso braço àqueles que precisam. O presidente Nelson continuou sua mensagem dizendo: primeiro oro para que sintam o amor profundo e eterno que nosso Salvador tem por vocês pessoalmente. É individual o amor que o Senhor tem por você, não é coletivo. Né? O Senhor ama todos os seus filhos, ama todos os seus filhos, Ele ama a sua igreja, Ele ama todo mundo. Mas Ele te ama individualmente. Aí ele disse assim, então eu vou repetir. Primeiro oro para que sinta o amor profundo e eterno que nosso Salvador tem por vocês pessoalmente. Jesus Cristo os conhece desde o reino pré-mortal. Ele conhece e vê vocês agora. Ele vê suas alegrias e suas tristezas. Ele experimentou cada uma delas. Ele tem perfeita compaixão por suas dificuldades e se alegra toda vez que vocês prosseguem com firmeza em retidão nos bons e nos maus momentos. Isso também me impressionou muito na mensagem do presidente Nelson, né? Primeiro dizendo que ele tem um amor profundo pessoalmente, né? É individual. Depois ele disse que ele nos conhece e vê. Ele está te vendo, ele está vendo o que você faz de certo e de errado. E ele vê as suas alegrias e ele vê as suas tristezas. Ele está acompanhando passo a passo.
Então, lembre-se sempre de que nunca o Senhor vai fechar as portas da estalagem dele para você. Nunca. Independentemente da situação que você está vivendo. E ele tem perfeita compaixão porque ele passou por tudo isso, então ele sabe muito bem o que é esse sentimento. Ele continuou dizendo: ninguém na terra os ama como ele. Ninguém. Absolutamente ninguém. Até seu pai e sua mãe, que provavelmente são aqueles que mais te amam, ou seu cônjuge, ama mais você do que o Senhor. Ninguém aqui os entende melhor ou realmente conhece suas tristezas e fraquezas. Ninguém na terra tem o poder que Jesus Cristo tem. Ninguém está mais ansioso para que vocês se tornem tudo o que podem se tornar. Ninguém suplica ao Pai em seu favor como ele o faz. Essa última frase é muito forte para mim. Talvez seja para você também. Ninguém suplica ao Pai em seu favor como ele o faz. Então, lembre-se sempre disso. Nunca se esqueça. Ele está lá sempre nos defendendo. Puxa, mas eu não mereço, eu sou fraco, eu sou cheio de defeitos, cheio de pecados. Não tem problema. Ele está sempre te defendendo. E todas as vezes que o Pai Celestial olha para o seu filho e vê o que ele fez, as dores que ele sentiu, todas as coisas que ele passou, as humilhações, então o Senhor, nosso Pai, tem compaixão de nós, por causa dele. Então eu queria encerrar dizendo para você jamais se esquecer de duas coisas que eu pude aprender com isso que a gente falou aqui hoje. Primeiro, sempre haverá lugar para você na estalagem do Senhor. Sempre. Absolutamente sempre. Segunda coisa, ninguém na terra te ama mais do que ele. Ninguém. Eu sei verdadeiramente que o Salvador, ele vive, que reina sobre nós e que nos ama profundamente. E que está sempre advogando em nosso favor junto ao Pai. E que ele deseja que você, que eu, que todos nós sejamos uma luz para aqueles que estão na escuridão. Ele deseja que nós estendamos as mãos para aqueles que estão precisando. Então, nesse Natal, de alguma forma, abençoe a vida de alguém e você será abençoado. Faça aos outros o que Cristo faz por você. E eu tenho certeza que você terá muita felicidade nessa vida. Te vejo no próximo vídeo e um Feliz Natal.